Zona de Decisão. Apoio. Loja Dona Rê. Franciele Silva Estética e Beleza. Dani Delícia. Spool Digital. Ramon Nazário Fotógrafo. Potencialize Consultoria. RG Pulse. Rafael Glavan. Água Mineral Gravatal. Olá, tudo bem? Esse é o programa Zona de Decisão, onde o seu negócio ganha direção. Então, hoje, teria a possibilidade de tu não estar em algum desses processos? Nem no começo, nem no final? Se eu pegar 5 empresas de recrutamento, eu bater o olho sem tu falar comigo, qual é a tua diferencial? E com que certeza tu pode aferir isso? Eu sou Dani Pompeu e conto com a presença de 3 mentores. Rafael Glavan é pós-doutor em Educação e Empreendedora, doutor em Logística e mestre em Inteligência Organizacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo de sua trajetória, atuou como consultor em importantes instituições, entre elas o Governo do Estado de Santa Catarina, a UFSC, o Senai, a Fiesc e o INDG, desenvolvendo projetos para empresas e para a gestão pública. É palestrante, professor de pós-graduação, autor de 13 livros e de diversos artigos científicos, além de ter recebido importantes premiações ao longo de sua carreira. Jaci Rocha é especialista em gestão financeira, conselheira formada pela Board Academy. É coautora do livro O Código das Finanças, fundadora e CEO da Potencialize Consultoria. Com mais de 2 décadas de experiência, dedica sua atuação ao desenvolvimento de empresários e empresas, apoiando a construção de negócios mais rentáveis, organizados e sustentáveis, sempre com foco em resultados e crescimento estratégico. Guilherme Moura construiu sua trajetória em gestão e otimização de processos, consolidando sua experiência durante sua passagem pela Dell Computadores, onde foi reconhecido por seu desempenho com promoções e premiações. É fundador da RG Pulse, empresa especializada na estruturação das áreas de marketing, comercial e pós-venda, tendo contribuído para o crescimento de mais de 250 empresas. Também é cofundador da DuoTalks, conselheiro e mediador do Mind 21, promovendo conexões estratégicas e o desenvolvimento de lideranças e negócios. E conosco aqui hoje estará a Ana Carolina, empresária, dona, sócia do Ana Recrutamento. Seja bem-vinda, Ana. Agora eu quero explicar para você como que funcionará cada bloco do Zona de Decisão. Acompanhe aí. No primeiro bloco, você vai conhecer a história do empresário, entender o que a sua empresa oferece ao mercado e descobrir qual é o principal desafio que o trouxe até aqui. No segundo bloco, começa a sabatina técnica. Os mentores fazem perguntas estratégicas para compreender a realidade do negócio, analisar os desafios e identificar oportunidades de crescimento. No terceiro bloco, chega o momento mais esperado, o momento de ouro. É quando cada mentor apresenta sua análise, compartilha insights e entrega direcionamentos práticos que podem transformar os rumos da empresa. E no último bloco, a decisão está nas mãos de quem mais importa, o empresário. Depois de tudo o que ouviu, chegou a hora da pergunta final. Bom, agora nós queremos conhecer, Ana, a tua história dentro da empresa e sobre a empresa também. Conta pra gente o que a empresa hoje traz de soluções, que problema que ela resolve do mercado. Conta pra gente um pouquinho para entender esse contexto. Então, um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou a Ana Carolina, sou fundadora da Ana Recrutamento, uma empresa especializada em processo de recrutamento e seleção de profissionais. Hoje, nós ajudamos as famílias e as empresas a encontrar o profissional certo. E para isso, a gente utiliza de ferramentas para avaliar habilidades técnicas, habilidades comportamentais e também a experiência prática de cada profissional. Hoje nós atuamos, principalmente aqui em Santa Catarina, que é a nossa atuação maior, atendemos nossos clientes de forma presencial e online.
E nesse primeiro semestre, tivemos, né, um grande resultado de uma entrega de mais de 200 profissionais qualificados para os nossos clientes. E Ana, há quanto tempo que a empresa está no mercado? há 5 anos que nós empreendemos já, tendo sempre essa frente. Tudo começou, né, Dani, se eu posso expressar aqui também, tudo começou dentro da minha casa, de uma dor minha que nasceu realmente esse propósito, quando eu precisei contratar uma profissional para trabalhar, né, para cuidar especialmente do meu filho. Não tive esse profissional, não encontrei na época, e foi a partir dessa dor que realmente nasceu esse propósito de ajudar outras famílias a encontrar. Naquela época eu me lembro muito bem que eu tinha uma pessoa que me ajudava, então eu treinei, capacitei, busquei um treinamento para ela realmente poder ter as capacidades para realmente cuidar do meu filho. E aí a partir dali nasceu todo esse propósito. Não demorou muito até que atendi um casal muito especial que, vendo toda a nossa entrega para trazer alguém para casa deles, eles falaram assim para mim: Ana, o que você fez aqui na nossa casa, eu quero que você faça nas nossas empresas. E aí que nasceu a Ana Recrutamento, que hoje é essa empresa onde nós buscamos cada vez mais entregar, né, tudo para buscar profissionais que venham, de fato, Dani, sustentar o crescimento dos negócios, porque é isso que nós acreditamos. E qual que é o modelo de negócio de vocês hoje? Vocês atendem empresas, atendem clientes finais, atendem ambos, atendem setor público? Hoje, Dani, o nosso cliente, né, a gente atende tanto B2B quanto B2C, porque atendemos famílias, atendemos empresas, e o perfil de cliente de empresas que nos procuram são empresas familiares. Não tinha como fugir disso, né? Nós temos muito forte esse valor, esse princípio que é a família, que é essa base. E o nosso cliente, na modalidade de empresa, é aquele que o dono ainda está muito presente na operação, onde ele busca estrutura realmente para crescer e aí busca um parceiro estratégico mesmo. Então a gente atua como parceiro estratégico da empresa. Eles, de certa forma, terceirizam todo o processo de recrutamento e seleção, onde a gente encontrou nesse modelo de negócio ganhos assim excelentes, não só o recrutamento, o fechamento daquela vaga, mas a contribuição muito grande para o employer brand da marca, porque é essa aqui que vos fala, que apresenta a sua empresa para todos os candidatos. Então a gente consegue, junto com cada gestor, liderança, pegar a visão e trazer profissionais que estejam de fato alinhados com o desafio para a posição. E o que vocês miram para o próximo ano, para os próximos 12 meses? A gente quer cada vez mais poder realmente se conectar com os nossos clientes, né, que tem realmente esse objetivo de crescer. Eu sempre digo que aquele que se antecipa governa e de fato é uma realidade muito grande a ausência de mão de obra qualificada no mercado. E hoje, né, quero deixar assim um recado assim, bem sincero e de coração para todos os empresários: não deixe para querer construir uma contratação assertiva em 2027. O quanto antes você realmente investir no processo, você vai estar se antecipando de algo que já é, de fato, muito desafiador no mercado. Encontrar talentos, existe um processo para que, de fato, consiga se fazer uma contratação assertiva e trazer pessoas que estejam, de fato, conectadas com a cultura da empresa. Isso contribui de muita forma, né, não só nos resultados, né, mas também, né, no crescimento como um todo da empresa e dos times. Ana, e para a gente encerrar esse primeiro bloco, conta pra gente o que você busca aqui no Zona de Decisão. Vamos lá. Eu busco aqui, eu vim, né, até aqui no programa, porque eu busco uma clareza estratégica para poder avançar, para poder evoluir nesse próximo passo. E também, né, construir realmente, crescer de uma forma onde que a gente consiga não perder a qualidade da nossa entrega e principalmente a essência que nos trouxe até aqui hoje. Bom, nós conseguimos entender um pouco o que é o business da Ana Carolina. E no próximo bloco, chega o momento da sabatina técnica. Se prepara, Ana, porque eles perguntam tudo, de todos os ângulos possíveis. Cada mentor vai fazer suas perguntas, as suas anotações, para que depois eles possam também dar esses insights estratégicos. Segura um pouquinho que nós vamos para o intervalo.
Sua saúde merece atenção todos os dias. Beber água ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, melhora o foco e aumenta a disposição. Sempre que possível, inclua uma caminhada ou algum movimento no seu dia. Esses pequenos hábitos contribuem para mais qualidade de vida. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Mais saúde, mais disposição, mais bem-estar. Água Gravatal, envasando o melhor que a natureza tem a oferecer. Saúde. Na Dona Rê, acreditamos que comprar roupa é muito mais do que escolher uma peça. É sobre se olhar no espelho e se sentir bem. Por isso, cada coleção é escolhida com cuidado, unindo qualidade, tendências e peças que realmente fazem sentido para o seu dia a dia. E tudo isso com um atendimento acolhedor, dedicado e personalizado. Aqui você encontra desde a autenticidade da Farm, com estampas e personalidades únicas, até a nossa linha econômica, perfeita para quem busca custo-benefício. Dona Rê, mais do que uma loja, um lugar para se sentir bem, vestir sua melhor versão e fazer uma escolha inteligente. Venha nos visitar. Agora que a Ana Carolina já apresentou sua empresa, chegou o momento da sabatina técnica. Sabatina Técnica. Na Sabatina Técnica, os mentores farão perguntas para o empresário para saberem o que está acontecendo na empresa dele e poderem trazer os insights para a empresa. Os mentores terão 3 minutos cada um para fazer as suas perguntas. Eu vou começar com Jaci Rocha. Jaci, faça suas perguntas. Vamos lá, Ana. Deixa a gente entender um pouquinho dentro do teu negócio. Teu objetivo é tornar ele escalável com previsibilidade. Hoje, existe um método já conceituado por ti e compartilhado com o teu time que não dependa da tua presença no processo? Não, Jaci, hoje, né, todo o nosso processo, ele é estruturado. Nós temos nosso processo dividido em processo de recrutamento e seleção, né, onde a gente tem etapas. No processo de recrutamento nós temos 5 etapas, onde eu participo da primeira dela. Hoje é necessário ainda a minha participação no alinhamento do gestor para captar realmente, né, o desafio e entender um pouco mais o contexto de negócio. Eu sempre falo que nós não recrutamos para uma vaga, nós de fato analisamos o contexto de negócio, não é só realmente trazer uma pessoa e ela vir realmente para ser mais um. Então, de fato, hoje eu participo no processo de recrutamento, principalmente do alinhamento, e no processo de seleção eu ainda participo da entrega, né, desses profissionais e também acompanho o período de adaptação deles. Tá, e a gente sabe que quando a gente fala em escala, a gente vai ter que sair desse processo. Então, até para já ir trazendo assim alguns pensamentos. Então, hoje teria a possibilidade de tu não estar em algum desses processos, nem no começo nem no final? Hoje, como está hoje, né? Hoje não, hoje Jaci, não. Hoje não. E tu vê que seria possível isso? Seria possível. Seria possível. Acredito que a gente pretende cada vez mais se encaminhar para essa chegada. Vejo que temos um caminho natural, até porque nós estamos há 5 anos e estamos estruturando os processos internos. No início, realmente, eu que fazia todas as 10 etapas. Acredito que isso também foi muito bacana para cada vez mais lapidar o nosso modelo de negócio. Mas hoje, conseguimos já delegar algumas delas e mantendo a mesma excelência, a mesma assertividade. Então, acho que é um momento das 10, eu acredito que eu já consigo delegar 8. Tá, ainda tem essas duas. E ainda tem essas duas, que aí acho que eu também creio muito que seja a fase de maturação mesmo do negócio. Então, deixa eu entender, hoje quais são as fontes de receita do teu negócio? De onde vem o faturamento deles? Como é que tá dividido isso pra gente entender? Quantos por cento de recrutamento, de seleção e recrutamento? Quantos por cento? Não sei se tem questão de treinamento, se vocês trabalham com isso. Jaci, hoje a gente concentra todos os nossos esforços unicamente no recrutamento e seleção. Tá? É a nossa única fonte de renda. Como é que é o nosso modelo de negócio?
O nosso cliente, ele realmente vira um parceiro estratégico. Então, as empresas que têm acesso ao nosso trabalho, eles acabam tendo uma previsibilidade nas contratações, porque daí nós bloqueamos as nossas agendas para aquele cliente fixo. Então, nós trabalhamos com clientes fixos anuais, onde ele terceiriza o processo de recrutamento e seleção da empresa dele para a Ana Recrutamento. Então, nós temos uma parceria a longo prazo. Então, a gente tem uma recorrência e aí a gente trabalha com modalidade de pagamento fixo e comissionamento por taxa de sucesso. Então, cada contratação também tem um comissionamento que os nossos clientes pagam para nós, realmente pela taxa de sucesso na contratação. Então, é o nosso faturamento entre variável e fixo. Tá, mas essa taxa fixa é por recrutamento? Não. Mensal, é uma mensal. Para ter acesso e a estrutura do nosso modelo de negócio, vamos dizer assim, full time, né? Sim. Todos os meses. Hoje também trabalhamos, como eu falei, com a marca da Contrata Lar, que é especializada em profissionais domésticos. Ela hoje quase se torna um cliente da Ana Recrutamento, porque ela foi a primeira que começou, mas hoje ela continua atendendo famílias. É algo que eu carrego assim e faço com muito propósito, porque eu sei o quanto é importante ter uma pessoa na nossa casa. E eu digo que às vezes é mais desafiador contratar ainda para a família do que para as empresas. Continua sendo, eu acho que a nossa base veio muito forte, né? Porque assim como as empresas têm nichos diferentes, especialidades diferentes, posições diferentes, uma casa é diferente da outra. Sim. E então a gente trabalha e também atende de uma forma mais limitada empresas que têm 1, 2 posições individuais, né, que tem aí um acesso, uma parte da nossa agenda, vamos dizer assim, mas hoje fica 30% ainda para Contrata Lar, uma média de, vamos lá, acho que 50% e 20% para as individuais. Então, 50% hoje da nossa entrega é para os nossos contratos fixos. Então, a gente vai dividindo assim, 30% ainda continua com a Contrata Lar e 20% para quem realmente tem esse acesso. Só que daí a gente também tem uma espera, que é diferente dos nossos clientes fixos, que eles têm acesso a qualquer momento de abertura de novas vagas. Entendido. E agora, então, Rafael Glavan fazendo suas anotações ali, estamos curiosos. Rafael, que tanto que você escreve nesse papel, faça suas perguntas. Vamos fazer aqui uma provocação positiva. Toda marca de sabão em pó diz que lava mais branco. Hoje, quando nós analisamos as propagandas, tem 5 marcas dizendo que lavam mais branco. Você disse que faz um recrutamento, uma seleção diferente, que entrega um profissional diferente, mas acredito que todos os teus concorrentes dizem isso. Em qual método diferente? Eu conheço razoavelmente o processo de recrutamento e seleção, as ferramentas. Qual é a tua assertividade nessa tua superioridade? Não sei se me fiz claro. Você disse que faz uma entrega melhor, insere lá um profissional melhor. Qual método, qual estratégia? Não sei se pode contar o segredo. E com que certeza tu pode aferir isso? Boa pergunta, Rafael. A nossa assertividade vem da nossa visão. Porque quando nós contratamos, volta lá um pouquinho no que eu falei na nossa história, claro. Quando nós contratamos é como se eu estivesse contratando para minha empresa, como se eu estivesse contratando para minha casa. Então, essa assertividade vem realmente da entrega, falando da parte técnica da nossa atuação. É claro que nós também temos ferramentas, né? Hoje, realmente tenho muito orgulho de dizer que nós somos pioneiros numa ferramenta internacional aqui no sul de Santa Catarina de avaliação de perfil comportamental, onde, de fato, nós conseguimos avaliar o quanto que aquele profissional está, de fato, preparado para o desafio, revela o real potencial dele de entrega e o quanto que ele também está, hoje preparado emocionalmente, que a gente sabe que é uma realidade no mercado encontrar profissionais que estejam. Então, a gente consegue fazer esse link, de fato, 80% das empresas contratam por habilidade técnica e demitem por comportamental. E hoje a gente não mediu esforços, claro, utilizando a tecnologia ao nosso favor, para ter essa assertividade. Então, a gente consegue ver o profissional por detrás do currículo. Eu pego a visão do gestor, ele desenha comigo o perfil do cargo, ele vai me dizer no detalhe, usando a nossa ferramenta, quais características ele gostaria que aquela pessoa tivesse, aquele profissional para exercer aquelas funções tivesse, e aí todos os candidatos passam por avaliação, uma avaliação realmente muito parruda, que tem 1,8 bilhões de combinações, então a gente consegue ter essa assertividade. Fora isso, como eu falei, a visão é o raporte. Hoje, o meu propósito cada vez mais se revela de conectar as pessoas aos negócios certos. Então, a gente tem isso tudo muito estruturado.
e não conheço muito a concorrência, mas de fato desconheço quem faça com toda essa entrega e traga o próprio negócio para dentro da família. Dessa forma, né, como eu falei para vocês, o que mais se conecta conosco são pessoas, realmente clientes, né, que têm ainda a operação, né, ainda estão presentes na operação. Fazendo uma analogia, você pega a missão, a visão da empresa, quase que um BSC, e vai desdobrando até a execução. Só mais uma perguntinha. Quando você apresentou a receita, você colocou recrutamento, seleção, consultoria e gestão de pessoas. Hoje, basicamente, 100% está no recrutamento e na seleção? Então, nós temos um raporte que a gente faz para a parte de desenvolvimento. É algo que está guardado aí no meu coração, que é algo que eu vejo cada vez mais uma dor presente. As empresas, através do nosso serviço de recrutamento e seleção, conseguem contratar, mas eu vejo uma dificuldade deles reter os profissionais. E por falta, né, é muito claro, nitidamente, de desenvolvimento desses profissionais. Então, hoje, a gente tem toda a expertise e, de fato, busco estruturar uma agenda para poder resolver também essa demanda, que é o desenvolvimento das pessoas, porque, para mim, nada me gera mais satisfação do que fazer com que as pessoas gerem grandes resultados através dos seus talentos naturais. Essa ferramenta que eu comentei com vocês, a gente consegue ver qual é o potencial natural daquela pessoa, qual que é o talento genuíno dela, o que ela faz diferente. Então, isso gera muita satisfação. É um momento que você vai chegar, ou já está chegando na tua empresa, se ela vai ser só recrutamento ou se ela vai para desenvolvimento humano. Também. Obrigado. Guilherme, com você, nosso expert em marketing e vendas, pode usar a palavra para fazer suas perguntas. A primeira pergunta, né? Fica muito nítido, né, que até entendendo a tua história, que o negócio surge de uma necessidade tua de encontrar alguém para dentro da tua casa. E aí isso ganha um certo volume até que no meio do caminho, tem isso, mas tem tudo isso aqui também que eu tenho oportunidade. Hoje, se vocês têm um plano, o plano é de crescer em qual dos segmentos? Ou o plano é crescer a empresa de maneira geral? Boa pergunta também, né? O plano realmente é crescer. É crescer aonde a gente consiga contribuir mais. Né? Aonde a gente vê que a gente consegue entregar mais resultados, contribuir mais, é onde a gente vai crescer. E como falei, né, vejo que é um processo, uma coisa está levando a outra. Né? A gente vê cada vez mais o quanto que os nossos candidatos e os nossos clientes, líderes que nós trabalhamos, vêm nos perguntar muito além de se é ou não profissional qualificado, mas como eu faço para qualificá-lo ainda mais, extrair o melhor deles. Então, a gente sente que está indo para esse caminho. Não queremos perder, né, a essência de tudo, porque, como eu falei, há um propósito muito, muito genuíno. Dani, assim, nessa minha trajetória, recebi, de fato, assim, uma promessa que diz que vinde a mim e eu lhe farei pescador de homens. Então, hoje, eu, de fato, pesco os homens, pesco as pessoas. Eu digo assim, foi uma promessa que eu recebi mesmo de uma missão e um propósito que eu tenho que seguir e cumprir, mas também me veio aqui, né, o desejo no coração de cuidar desses peixes, né, de fazer com que eles realmente tenham, né, os resultados e gerem resultados também aonde eles estão. Hoje, então, pelas tuas palavras, se a Ana tivesse que fazer uma opção entre escolher um ou outro, seria qual dos... Iria pro geral ou iria para escolher gente para colocar dentro da casa das pessoas? Sem olhar pro dinheiro. Sem olhar... Não, com certeza. Eu iria no desenvolvimento das pessoas. Porque essa conexão com elas. De fazer com que elas realmente extraiam o melhor delas e entreguem, de fato, o melhor delas aonde elas estão e sejam felizes, realizadas, sendo elas. Assim como foi comigo. Então, essa experiência que eu vivi de ter essa transformação, realmente foi em 2020, nós estamos em 2026, então foi ali de 2020 para 2021, de ter, né, de ser colocada na posição onde eu vejo que eu fui chamada para estar. É isso que eu desejo para todas as pessoas. Uma última pergunta. Geralmente, a gente que vende serviço tem dificuldade de vender o que a gente faz. A gente vende o como a gente faz.
Tu tem hoje já uma promessa para te diferenciar, vindo ao encontro do que o Rafa comentou? Se eu pegar 5 empresas de recrutamento, eu bater o olho sem tu falar comigo, qual é a tua diferencial? Eu não quero que tu me explique o teu método. Tu não precisa dizer qual que é, tu pode me dizer se tem ou se não tem, depois a gente pode... Sim. Tem? Tem. Qual que é? O meu diferencial é que a tua visão, os teus resultados passam a ser a minha visão, os meus resultados. Então, de toda pessoa que entra, nós somos 100% comprometidos com os resultados que elas vão entregar naquela posição. Não é à toa que nós damos 60 dias de garantia na reposição daquele profissional nos nossos processos. Legal. Bom, chegamos ao final desse bloco. Estamos encerrando o segundo bloco. Deu para entender o contexto da Ana Recrutamento. Ela tem expertise em selecionar os profissionais certos, ela se conecta com a cultura organizacional daquela empresa, ela tem um comprometimento com o resultado que aquele profissional vai dar. Os mentores perguntaram sobre os processos de recrutamento, o que diferencia ela no mercado, e a Ana trouxe para a gente que veio aqui buscar mais clareza na expansão, no crescimento. Mas quando o Guilherme perguntou aonde faz o coração dela cantar, para onde ela quer crescer, senti que balançou ali, é ali que está faltando essa clareza. O que será que vem no próximo bloco? Porque eles vão dar justamente os insights que pode ser que vão virar essa chave de clareza para a Ana. Segura aí que a gente volta no próximo bloco. Toda ocasião especial merece um brilho inesquecível. Com o talento e a dedicação de Franciele Silva, sua maquiagem realça a sua beleza de forma elegante, valorizando cada detalhe do seu rosto e da sua personalidade. Seja para casamentos, festas de aniversários, formaturas, ensaios ou eventos especiais, conte com uma maquiagem profissional de alta qualidade e com acabamento impecável. Franciele Silva Maquiagem, porque cada momento merece uma produção à altura da sua história. Agende seu horário e brilhe no seu grande dia. Transformar conhecimento em resultados exige experiência, estratégia e visão de futuro. Rafael Glavan possui uma trajetória construída no empreendedorismo, na consultoria e na gestão de grandes projetos. Já atuou ao lado de importantes instituições, empresas e multinacionais, além de realizar quase 2.000 consultorias ajudando organizações a crescerem e evoluírem. Rafael Glavan une conhecimento e prática para transformar desafios em novas oportunidades. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro com quem mais ama, sem pensar na empresa? Se essa pergunta incomodou você, talvez o problema não seja a falta de tempo, talvez seja a falta de lucro, porque empresas lucrativas dão liberdade. Liberdade para decidir, para crescer, para viver. Na Potencialize, ajudamos empresários a transformar a gestão financeira em resultados reais. Com um time de especialistas, mostramos onde o dinheiro está sendo perdido e como fazer a empresa crescer com segurança. Porque lucro não é apenas dinheiro, lucro é liberdade. Potencialize Consultoria. Chegou a hora, chegou o momento de ouro que nós queremos ouvir cada mentor e qual é a perspectiva de cada um que vai trazer clareza para a Ana Recrutamento. E eu vou começar com Rafael Glavan, porque senão ele fica anotando coisa demais ali, né, Rafael? Já vou te colocar de primeira. Rafael, qual é a sua visão? Sua ideia de DH, desenvolvimento humano, é bastante importante, até para poder medir depois que os colaboradores entram a assertividade da tua contratação. Mas um ponto interessante seria medir se realmente as empresas vão investir nisso. Mais importante do que aquilo que você quer fazer, essa decisão do que oferecer depende de uma boa análise, de um bom estudo de mercado. Uma outra questão, você colocou ali no seu horizonte de 12 meses, um ano, novas consultorias, mentoria e gestão, expansão da marca. Isso me parece que está um pouco distante daquilo que você faz hoje. Teria que ter aí um bom planejamento estratégico. Pelo menos você disse que hoje a quase totalidade ou a totalidade é recrutamento e seleção.
expansão da marca, então seria em recrutamento e seleção, mas ao mesmo tempo que balance teu coração é desenvolvimento humano, mentoria em gestão, novas consultorias. Então seria interessante fazer uma boa análise do que realmente você deseja. Até porque se realmente o teu coração não, eu quero ir para desenvolvimento humano, teu concorrente não são as empresas de recrutamento e seleção, serão as empresas de desenvolvimento humano. Algo que me chamou bastante atenção e que nós mentores aqui conversamos, que eu vou deixar para que eles explorem mais, aquela tua estratégia dos 6 meses, 30 dias, é algo a ser bem mais explorado. Eu vou deixar aqui com os meus colegas. Isso é um bom diferencial, mas, novamente, isso seria continuar no recrutamento e seleção e sair um pouco do desenvolvimento humano. Até porque, vamos falar aqui, recrutamento pode ser feito online. A etapa final da contratação, a seleção já é mais difícil ser feito online. O desenvolvimento humano online já é um pouco mais. Então, qualquer decisão que você tomar vai mudar o impacto do dia a dia da empresa, as operações, as funções dos sócios. Então, eu te recomendo, primeiro, analisar realmente, mas não o que você pensa, algo esotérico. Números, como tanto ensina a Jace, a própria questão de marketing, como o Guilherme tanto preconiza, faz uma boa análise. Primeiro, claro, quais são as tuas competências, a tua equipe, concorrência, uma análise de mercado robusta para que você saiba realmente aquilo que pretende fazer. Fiquei bastante surpreso positivamente com aquelas 200 contratações. Uma ferramenta agora, tanto numérica como de marketing, seria qual o percentual destas e quanto tempo elas ficaram. Não aqui um número de eu dei a garantia de 30 dias, mas até para medir a eficácia do teu próprio processo de recrutamento. Quantas dessas permaneceram X tempo? Tal qual a empresa ela analisa a rotatividade dela, você também tem que ter o teu próprio indicador de rotatividade daquele profissional que você inseriu lá dentro. Porque, eventualmente, você não deve conduzir todos os processos sozinha. Você deve ter colaboradores, diferentes ferramentas, até para medir qual método, qual processo, quem está tocando os recrutamentos e seleções que estão dando mais corretamente. A princípio é isso. Te sugiro fazer um bom planejamento antes de qualquer decisão. Jace Rocha, quais são as suas considerações? Vamos lá, Ana. Quando a gente fala de escala, escala e personalização são duas coisas diferentes. A tua fala me fez voltar um pouquinho no passado, que eu passei por esse processo também. Todo prestador de serviço chega no momento que tu pensa assim, eu vou escalar para a gente conseguir faturar mais e conseguir talvez gerar mais renda, enfim, né, gerar mais receita. Mas são duas coisas que não combinam, escala e personalização. Quando você tem um negócio personalizado, que eu me identifico muito, porque o meu negócio também é personalizado, eu não tenho escala, eu escalono. É um pouquinho diferente, eu vou te explicar. Então, o teu negócio hoje é escalonável, não escalável. Quando a gente fala de escalonar, o teu custo fixo, né, o teu custo ele vai crescendo na medida que o teu negócio também cresce. E não tem problema nenhum quanto a isso, porque às vezes a gente vê no mercado todo mundo falar que escala, e às vezes a gente pensa, eu também tenho que escalar, e nem sempre é assim. Então, o escalonar faz com que a gente cresça e vai crescendo o nosso time junto com o crescimento da empresa, e tá tudo certo. E quando a gente trabalha personalização, que eu vejo que tu traz isso muito próximo e é o que agrega valor e que eu percebo que o teu cliente vê valor nisso, e eu acho que isso tu não pode perder, aí a gente agrega valor, aí tu eleva ticket. Então, na personalização, tu trabalha com ticket elevado, é onde te possibilita escalonar, tu aumenta time para que tu consiga ir crescendo, né, time na medida que a empresa vai crescendo. Então, eu acho que tu não tem que mais falar em escala, mas escalona. E como é que tu consegue ver isso? Divide a tua margem por profissional. Então, assim, tu tem uma margem líquida do teu negócio, eu quero X% líquido da minha empresa. Divide os custos fixos
fixos e divide por profissional. Então, cada profissional tem que dar X margem líquida. Então, daí tu consegue ver assim, beleza, esse profissional, ele tem que gerar X valor de receita para gerar essa margem líquida que eu quero. E daí tu consegue ver assim, ok, então esse profissional, ele já tá me dando a margem, ele não vai conseguir mais escalar, não vai conseguir escalonar mais, ter mais rentabilidade, porque ele já tem o seu limite de hora já está ocupado. Então, daí tu mede produtividade junto com margem. Não sei se deu para entender. Que daí tu consegue ver assim, em que momento que tu precisa contratar mais gente. Aí esse é o momento que tu vê que ele já está com uma margem legal e não consegue mais atender mais empresas. Então, eu vejo que o caminho é tu continuar trazendo isso. A questão do desenvolvimento, eu vou trazer um leque aqui falando de mercado. Eu atendo mais de 50 empresas e dessas 50 empresas na nossa região que a gente atende, pouquíssimas investem em desenvolvimento de pessoas. Infelizmente, é uma cultura, se a gente for para falar a nível aqui de região, o desenvolvimento, o investimento em desenvolvimento de pessoas. Então, nem sempre o que a gente gosta e tem, né, o nosso coração batendo mais forte, é necessariamente o que o mercado está querendo. A gente tem que vender o que o mercado quer. Por mais que a gente tenha paixão pelo nosso negócio, pelo nosso serviço, a gente sabe o resultado que se tem, mas às vezes não é vendável. E daí a gente não consegue crescer a nossa empresa nesse leque. Então, o que eu faria? Eu vou falar de foco, né? Então, assim, quando a gente tem um foco e você é muito bom naquilo ali, você é especialista. E o especialista cobra mais. O especialista, ele é valorizado. Então, se tu és especialista em recrutamento e seleção, por toda a tua entrega e a questão dos teus 60 dias de garantia, porque tu só dá garantia porque tu sabe que tu não tem... as taxas de pessoas que não dão certo são menores, porque tu faz muito bem o que tu faz, é algo que tu consegue te focar mais, agregar mais valor naquilo que tu é muito boa para fazer. E daí as pessoas vão ver assim, não, eu vou lá na Ana porque eu tenho certeza que ela vai trazer alguém para minha empresa para fazer isso acontecer e eu não vou ter tanta rotatividade de pessoas. Então, eu acredito que o foco e tu pensar sobre manter a personalização, lógico, tu tem que pensar em métodos e conseguir delegar, porque tu não consegue crescer também dependendo de ti. Então, tem que pensar em delegar, treinar, como tu falou que é possível. Então, treina pessoas para usar o teu método, a forma como a Ana pensa, como a Ana age, criando uma cultura organizacional forte, para te escalonar e mantendo o foco naquilo que tu é muito boa. Guilherme Moura, qual a sua visão? Então, na verdade, eu acho que, muito trazendo o que a própria Jéssica comentou, quando eu te fiz a pergunta do que toca o teu coração, hoje uma das principais dificuldades de uma empresa de serviço é tu vender ou fazer uma oferta ou uma promessa. Geralmente, quando tu pergunta para um prestador de serviço o que ele faz, eu recruto, eu faço assim, eu faço assado, tarará, tarará, tarará. A gente tem muita dificuldade de fazer a promessa. O que é a promessa? Eu reduzo o turnover da sua empresa contratando pessoas melhores com uma garantia de 60 dias. Isso é a promessa. Se tiver 10 aqui e a tua tiver isso, eu já sei qual é a tua entrega. E a dos outros, eu preciso de 1 hora para conversar. E eu não tenho 1 hora. Eu já sei que a Ana entrega isso, então eu vou falar com ela que é o que eu quero. Então a primeira coisa que eu faria é definir uma promessa e qual é a minha oferta de negócio. Como é que eu me diferencio? E aí essa linha que eu te dei já é um bom caminho. E aí, até nas perguntas antes, o que deu pra ver que toca muito em ti é o fato de tu recrutar pessoas para casas. Isso é o que mexe. Talvez no meio do caminho, e eu não sei a história, talvez no meio do caminho tu fez um movimento porque tu não tinha um trabalho de marketing muito bem feito para procurar mais pessoas que estão procurando alguma empresa de recrutamento para dentro de casa e surgiu a demanda dos empresários. E tu foi para esse lado porque é negócio. Mas eu escolheria algo de como é que eu me posiciono? Eu quero botar mais gente dentro da casa das pessoas e dizer, pô, essa é uma dor latente absurda. Só que tem um detalhe, as pessoas não sabem que existe isso. Já do outro lado, eu, dono de empresa, eu preciso recrutar, eu tenho que recrutar, né? Geralmente desse lado aqui não tem. Eu pergunto pra alguém se tem alguém pra indicar pra botar na minha casa porque eu preciso de alguém de confiança. Se tu te posicionar aqui, eu acho que é muito mais fácil tu virar a primeira do Brasil aqui, que eu vi o teu plano, e depois tu abrir para outras empresas. Agora eu não faço só para casa. Agora a Ana também recruta para empresa. Eu acho que é um grande diferencial que tu tem aí no meio do caminho. E aí pensar numa estratégia olhando para isso, acho que faria total diferença, assim, sabe? De tu enxergar isso e
é assim que eu me posiciono, é isso que eu quero. E aí, a partir desse momento, tu vai vender para um tipo de pessoas e vai ser comprado por outros. O vender eu quero vender para quem está procurando para alguém para casa. Só que essa pessoa também é empresária, porque ela não tem condições de pagar alguém para contratar, ela tem que ter grana, ou ela tem um cargo alto, ou ela é empresária. E aí ela vai falar assim, Ana, tu recruta também para empresa? E tu fala, não, para empresa eu também recruto, porque ela tá te comprando. E aí tu não tá mais fazendo força para vender. Então, isso é muito importante. Posicionamento tu faz para vender. E tu é comprada pelo trabalho, pela indicação, pelas coisas que tu faz. Quando tu começar a olhar isso separado, tu vai falar, pô, beleza, então eu tenho que botar muita força e me posicionar desse jeito para esse público, e disso vai vir outras coisas. E aí o que a Jace, né, e até o Rafa trouxeram o recrutamento, o desenvolvimento pessoal dentro do modelo, como eles trouxeram como experiência, é algo que tu vai vender, na minha opinião, como uma segunda venda. Tu já tá dentro da empresa, a empresa precisou do recrutamento, gostou do teu trabalho e falou assim, Ana, tu não desenvolve a galera que tá entrando aqui dentro? Porque o meu turnover tá alto, porque eu tô tendo pessoas que tá saindo? Pô, desenvolvo também. Mas eu não colocaria força para vender isso. Isso tem que ser algo que tem que estar dentro do teu portfólio, tem que estar distribuído para quem já é teu cliente, para ele te comprar esse serviço. É o que eu enxergo. Quantos insights, hein, Ana? Nossa. Como é que tá aí a cabeça por dentro, borbulhando? Rafael Glavan falou sobre uma questão de clareza estratégica, de entender o que o mercado precisa, o que o mercado chama, mas ele trouxe um baita insight em você calcular a taxa de sobrevida dessas vagas que a sua empresa ocupou, porque isso é prova social, isso pode te dar um baita de um marketing, é prova social mesmo. Jace Rocha trouxe um insight sobre escalonar a empresa, falando sobre a personalização, que é algo que você traz muito forte. E agora, Guilherme Moura traz aí insight sobre posicionamento, sobre onde que você tem que mirar no mercado, quantos insights. E sabe o que eles vão te falar mais ainda? Eles vão dizer assim, ó, se eu fosse a Ana, amanhã eu ia fazer tal coisa, só que isso é só no próximo bloco. Então segura aí, no próximo bloco a gente vai saber qual é a ação emergencial que cada um faria se fosse a Ana na empresa dela. Até mais! Sua empresa vende bem em um mês e no outro você não sabe de onde vai vir o dinheiro? Isso não é falta de esforço, é falta de plano de crescimento. A RG Pulse é a assessoria de marketing e vendas que monta esse plano com você e executa junto, lado a lado. Já são mais de 250 empresas impulsionadas no Brasil, Estados Unidos e Europa. RG Pulse, sua empresa com receita e crescimento previsível. Estamos chegando no grande finale, no último bloco. E agora, Jace Rocha, o seu nome é Ana Carolina e você está chegando na Ana Recrutamento, abrindo a empresa, você vai sentar na sua mesa, o que você vai fazer? O que eu faria? Primeiro eu ia entender se o meu negócio ele consegue crescer mais com a mesma estrutura. Então, para isso, eu ia fazer aquela conta por profissional. Então, cada profissional que eu tenho, o quanto que eu ainda posso colocar mais, ou de empresas, ou pessoas que estão procurando, quanto que eu ainda posso colocar mais? Para saber se eu tenho como crescer com a mesma estrutura, ou se eu já tenho que pensar em trazer outro profissional, já treinar ele para trabalhar o meu crescimento. Então, essa seria a minha primeira ação. Rafael Glavan, seu nome é Ana Carolina agora. E o que você faria? Bom, Ana, uma vez eu aprendi que decisões sem número se chama eu acho o quê. Decisões com número e sem estratégia parece que. Decisões com número e estratégia
estamos construindo algo. O que eu faria? Aquilo que os norte-americanos, que a tua experiência, falam think back, pensar para trás. Então eu iria atrás dos principais clientes, faria aí um método estatístico, um pouco desses 200 deste ano, dos anos anteriores, e veria o que efetivamente a tua empresa mudou. Porque você escutou uma série de dicas aqui e tem que tomar uma decisão. Se é trabalhadores domésticos, se é recrutamento e seleção, se é desenvolvimento humano, como é que você deve tomar essa decisão? Uma das formas que eu te disse de entender o que o mercado precisa. Pega os teus ex-clientes, estratifica por porte de empresa, tamanho, nível estratégico, tático, operacional, identifica o que tu mudou na vida dessas empresas. Após essa reposição que você fez, inserindo essas pessoas, verifica se foi uma reposição, teu foco é recrutamento. Se efetivamente essas pessoas que você colocou fizeram uma grande diferença, que você tenha transformado a equipe, talvez seja desenvolvimento humano. Aí, claro, combinado com o teu sentimento, foi que o Guilherme colocou. É porque uma reflexão, as empresas de recrutamento online, eu não vejo como concorrente para você. A empresa de recrutamento online não vai fazer a tua entrega. Talvez seja muito bom que tenha uma profusão de empresas de recrutamento online, caso seja teu foco, você vai fazer melhor do que elas. E, por fim, antes de crescer, padroniza. Então, as 3 entregas que eu faria se segunda-feira ou amanhã, quarta, eu estivesse na tua empresa, né? Definiria um método para poder escalonar, faria uma recorrência, não depender de apenas um produto, seja recrutamento, seleção ou gestão ou desenvolvimento humano, e criaria depois a autoridade da marca. Mas a autoridade da marca vem depois, quando você já estiver, como o Guilherme falou, definido um nicho bem específico. Guilherme Moura. Se eu fosse a Ana, eu ia tomar essas decisões, obviamente, porque só tem como ir para um lugar depois que tu está com a decisão alinhada e tomada, né? Mas tendo essas decisões, essas estruturas analisadas, eu pensaria numa promessa. O que eu faço que me diferencia, né? E aí, se vai ser geral para a empresa ou se vai ser para casa, é uma escolha que tu tem que fazer. Eu faria isso e aí eu montaria estratégias para o que eu estou fazendo para vender para essas pessoas. Então, se vai ser recrutamento e seleção para a empresa, quais estratégias eu estou usando? Eu estou indo lá no LinkedIn e fazendo um disparo em massa dizendo que a minha promessa é essa para empresas. Porque tu tem que ter a promessa, senão tu está falando é mais uma mensagem vaga para um RH ou para um empresário, né, do LinkedIn, no Instagram, no Google ou aonde for. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa, é isso, analisa isso, toma decisão e foco na trazer a demanda para quem tu quer vender e não para quem quer te comprar. Ana Carolina, muitas informações, muitas perspectivas diferentes, visões diferentes. E agora chegou a hora de você compartilhar com a gente, diante de tudo isso que você ouviu, com clareza que você deve estar tentando encontrar aí um caminho, uma decisão. Eu te pergunto, qual é a sua decisão? Bom, cheguei à conclusão do que fez a Ana Recrutamento chegar até aqui, não é o que de fato, né, vai fazer a gente ter todo o nosso crescimento. Vou precisar ter as pessoas certas ao meu lado. E por isso, a minha decisão, com base no que vocês 3 falaram, é de buscar investir na construção de um time ainda mais estratégico. E para isso, vou buscar trazer profissionais também com um nível de senioridade maior para o nosso time, para que eu possa realmente delegar com mais tranquilidade, e porque tem uma convicção que que eu tenho muito clara, que eu carrego comigo e que guia, né, que direciona a nossa missão, é que o que de fato sustenta o crescimento dos negócios é ter as pessoas certas nas posições certas. E essa realmente é a decisão, levando em consideração também todos os apontamentos de ter a promessa, de ter números para tomar decisões. Resumindo, a Ana vai recrutar pessoas para a equipe dela. E como você faz isso com excelência, nós temos certeza que vai dar certo. Bom, se você é empresário,
e quer participar do Zona de Decisão, assim como a Ana participou, você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela e fazer a sua pré-inscrição. Eu quero agradecer também a Franciele Silva, que cuida do nosso cabelo e make, da loja Dona Rê, que cuida dos nossos figurinos, da Dani Delícia, fotografia por Ramon Nazário e Spool Digital. Você pode acompanhar todo domingo às 19h30 um novo episódio no canal 4.1 e no YouTube da UniTV SC. E se você quer saber o que está acontecendo nos bastidores, quem será o próximo episódio, você pode nos acompanhar nas redes sociais, no @UniTVSC e no @zonadedecisão.oficial. Ana, obrigada por ter participado conosco. Espero que tenha valido a pena, que você tenha saído com clareza estratégica daqui, tá bom? Tchau e até a próxima! Zona de Decisão. Apoio. Loja Dona Rê. Franciele Silva Estética e Beleza. Dani Delícia. Spool Digital. Ramon Nazário Fotógrafo. Potencialize. Consultoria. RG Pulse. Rafael Glavan. Água Mineral Gravatal. Sua saúde merece atenção todos os dias. Beber água ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, melhora o foco e aumenta a disposição. Sempre que possível, inclua uma caminhada ou algum movimento no seu dia. Esses pequenos hábitos contribuem para mais qualidade de vida. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Mais saúde, mais disposição, mais bem-estar. Água Gravatal, envasando o melhor que a natureza tem a oferecer. Saúde. Na Dona Rê, acreditamos que comprar roupa é muito mais do que escolher uma peça. É sobre se olhar no espelho e se sentir bem. Por isso, cada coleção é escolhida com cuidado, unindo qualidade, tendências e peças que realmente fazem sentido para o seu dia a dia. E tudo isso com um atendimento acolhedor, dedicado e personalizado. Aqui você encontra desde a autenticidade da Farm, com estampas e personalidades únicas, até a nossa linha econômica, perfeita para quem busca custo-benefício. Dona Rê, mais do que uma loja, um lugar para se sentir bem, vestir sua melhor versão e fazer uma escolha inteligente. Venha nos visitar. Toda ocasião especial merece um brilho inesquecível. Com o talento e a dedicação de Franciele Silva, sua maquiagem realça a sua beleza de forma elegante, valorizando cada detalhe do seu rosto e da sua personalidade. Seja para casamentos, festas de aniversários, formaturas, ensaios ou eventos especiais, conte com uma maquiagem profissional de alta qualidade e com acabamento impecável. Franciele Silva Maquiagem, porque cada momento merece uma produção à altura da sua história. Agende seu horário e brilhe no seu grande dia. Transformar conhecimento em resultados exige experiência, estratégia e visão de futuro. Rafael Glavan possui uma trajetória construída no empreendedorismo, na consultoria e na gestão de grandes projetos. Já atuou ao lado de importantes instituições, empresas e multinacionais, além de realizar quase 2.000 consultorias ajudando organizações a crescerem e evoluírem. Rafael Glavan une conhecimento e prática para transformar desafios em novas oportunidades. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro com quem mais ama, sem pensar na empresa? Se essa pergunta incomodou você, talvez o problema não seja a falta de tempo, talvez seja a falta de lucro, porque empresas lucrativas dão liberdade. Liberdade para decidir, para crescer, para viver.
Na Potencialize, ajudamos empresários a transformar a gestão financeira em resultados reais. Com um time de especialistas, mostramos onde o dinheiro está sendo perdido e como fazer a empresa crescer com segurança. Porque lucro não é apenas dinheiro, lucro é liberdade. Potencialize Consultoria. Sua empresa vende bem em um mês e no outro você não sabe de onde vai vir o dinheiro? Isso não é falta de esforço, é falta de plano de crescimento. A RG Pulse é a assessoria de marketing e vendas que monta esse plano com você e executa junto, lado a lado. Já são mais de 250 empresas impulsionadas no Brasil, Estados Unidos e Europa. RG Pulse, sua empresa com receita e crescimento previsível.